Estamos de volta nesses quadros que a gente está aqui falando sobre endometriose e adenomiose. E no programa de hoje a gente vai falar sobre sintomas físicos e impactos emocionais que a doença trouxe na vida da gente, certo? Então, como vocês sabem, nos outros programas a gente contou a nossa luta na descoberta até chegar a esse diagnóstico. E no de hoje, a gente vai falar sobre esses impactos físicos e psíquico-somáticos, né? Que chama assim, Adriana? Sim. Tô aqui com a terapeuta, então tem que ver se eu tô falando sério. E aí é o seguinte, eu sempre começo por mim, e como eu falei, né, no outro programa, um dos sintomas que eu mais senti, que sempre foi uma dor muito grande minha, foi a cólica. E vocês depois falaram no programa que a gente vai ficando resistente. E assim, eu comecei a tomar um comprimido, daqui a pouco era 2, daqui a pouco era 3, daqui a pouco ia para os injetáveis, porque como eu menstruei muito nova, com 9 anos, então dos meus 9 até os 18, foi eu vivendo emergência. Eu contando aqui para vocês, eu falando para minha mãe sobre esse projeto, dizendo que eu ia gravar. E aí a gente conversando ontem no almoço, ela virou pra mim e falou bem assim: minha filha, que louco, né? Você sofreu tanto. Foi sua adolescência toda praticamente dentro da emergência. Porque eu sofria muito. Todos os meses eu ficava doente por 7 a 10 dias. Porque além de sentir muita cólica, eu sentia enjoo. Eu sentia muita ânsia de vômito. Tinha diarreia, porque eu já tinha, né? Síndrome do intestino irritável, mas naquela época eu, adolescente, não se sabia. E o que acontecia? Eu tinha muita fadiga. Então, era uma época que minha mãe achava que eu tava de preguiça e que eu apanhava porque eu não estava querendo fazer a tarefa de casa. E eu dizia que eu não tinha energia. Aí dizia, menstruação não é doença. Todas as mulheres menstruam e conseguem porque você não. E aí eu ia me sentindo, já era um ET, né? De jeito. Porque eu era pra frentona. Eu já me senti um ET. De tantos aspectos me sentindo um ET, também me sentia diferente nesse aspecto físico, porque eu via minhas amigas menstruando e não sentindo da forma que eu sentia. Vamos começar pelos físicos, e aí a gente mata o físico e depois a gente fala dos emocionais. E você, Nay, o que é que mais você lembra assim dos impactos físicos da endometriose na sua vida? Olha, eu acho que além da cólica, né, o impacto físico que mais me derrubou foi a fadiga. Porque como eu contei pra vocês, chegou uma época que eu precisava de 14 horas de sono pra conseguir levantar no outro dia e trabalhar tranquila. Então, eu encostava, onde eu encostava eu dormia. A fadiga, o estresse também. E eu sou uma pessoa super tranquila. E de repente... Na voz a gente já vê, né? É tão fofa, dá vontade de bater um potinho. E de repente eu me vi uma pessoa extremamente estressada, pavio curto, tudo me irritava. Ao mesmo tempo que eu tava estressada, eu tava muito emotiva, que qualquer coisinha eu queria chorar. Aquela propaganda de manteiga, eu tava lá chorando no sofá. Então, o cansaço, a fadiga, o estresse também, sinto ainda, né? Dores de cabeça, coisa que eu nunca tive, e de repente eu comecei a ter. A dor de cabeça muito forte, que não tinha remédio que passasse. Então, na questão da cólica mesmo, eu cheguei a tomar 2, 3, 4 remédios e ainda assim não tinha melhora. Cheguei ao ponto de desenvolver alergia aos medicamentos, de tanto que eu tomava, porque a gente toma 1, não passa, toma 2, não passa, toma 3, não passa, toma 4, não passa. Eu falo, meu Deus do céu! E vai dando um desespero. E eu acho que, de fato, pra mim, foi a questão da fadiga. Quando a fadiga começou a bater de verdade, que começou a interferir no meu trabalho, pra mim foi... Eu lembro que foi isso que fez ela buscar realmente ajuda. Foi. E você, Rai, qual foi o impacto assim, físico que mais te chamou a atenção? Bom, como eu descobri já dentro do hospital, né, já sangrando e enfim, sabia o que eu tinha, antes de saber o que eu tinha, né, nossa, eu achava que era um problema intestinal, na verdade, né, pela síndrome do intestino irritável, pela desbiose, enfim, então, aí eu comi o que de errado? Né, eu comi lactose, eu comi glúten, não comi, mas a barriga estava desse tamanho. Então, como eu trabalho com imagem, então, o físico, obviamente, atrapalhava a minha vida. Eu atrapalhava ganhar dinheiro.
Então eu tava com o abdômen desse tamanho, o meu corpo cheio de manchas brancas assim no corpo. E que não dava pra fazer foto. Como é que vai fazer um vídeo, uma foto com a barriga grande, cheia de mancha no corpo, o rosto manchado, a pele fica muito feia, o cabelo ficava, sabe, feio, ralo, cai muito, até hoje eu uso alongamento, enfim. E isso me atrapalha a minha vida inteira. O meu ganha-pão dos meus filhos, de botar comida dentro de casa, me atrapalhou. Então, assim, foi um momento muito difícil pra mim. Aliviou quando eu soube o que eu tinha para poder tratar, então, mas até chegar nisso, gente, é destruidor. Então, eu tive a cólica, mas foi na descoberta, né? Então, a cólica veio porque eu estava sangrando e descobri. Então, eu não tive esse processo como você teve, né? Tive dores e dores de tomar muitos remédios. Não, foi dentro do hospital que eu descobri, enfim. Mas esse incha, desincha. Eu tomei uma água, acordei. Nossa, hoje eu vou fazer foto de uma campanha. Uns 2 anos de muita, 2 anos de muita alergia, de muita coisa, você nessa pelenga. Acordei. E eu suspeitei. É verdade. Porque eu tenho um olhar clínico. As pessoas vão me dizendo, Nay, eu fiquei dizendo. Eu falava, Nay, eu tô achando que você tá com endometriose, procure um remédio. Porque ela tava com muita fadiga, depois ela veio com sintomas. Eu acho que eu vou precisar marcar consulta com você, eu tô constipada. Daqui a pouco ela dizia, né, você lembra? Ela falava, eu tô constipada. Daqui a pouco ela tava, não tô mais constipada. Eu tô indo no banheiro todo dia, tô com dor de barriga. Aí eu falava, Nay, eu tô achando que você vai virar minha colega de doença. Pesquise aí. E aí, quando ela veio com essa fadiga terrível e que era a sororidade que a gente não queria. Mas já que a gente tá aqui, né? Então, assim, quando ela veio com essa fadiga, que isso realmente, porque as outros sintomas ela tava cagando. Eu tava enchendo o saco dela porque ela tava conseguindo trabalhar. Depois eu vejo. E aí eu ficava, faz atividade física. E ela não. E aí quando a fadiga atrapalhou o trabalho dela, e aí ela resolveu. E aí eu lembro do dia que ela me ligou. Porque era me dizer que tinha feito o exame, que deu endometriose profunda. Aí ela falou, e agora? Eu falei, calma. Eu já tô te avisando há um tempo, respira. E é isso, esses impactos acabam fisicamente derrubando a gente. E pra você, Thali, qual foi o sintoma, assim, se você pudesse escolher um que te marcou fisicamente, assim, que mais te impactou, que mais mexeu? Sobre os sintomas, não fuge muito das meninas também, não. A cólica muito intensa, que eu achava que era normal, de todo o fluxo, e aí foi aumentando. Na verdade, o start, talvez, foi fazer esse processo de comparação, porque eu não tinha cólica. E, de repente, eu passei a ter. Exato. Mas, assim, enfim, acabei descobrindo, mesmo assim, na verdade, numa consulta de rotina, mas tinha muita cólica e um fluxo muito intenso, né? Mas, de fato, de impacto físico, de sintoma, era cólica. E aí, nesses intervalos entre pausa e remédio contínuo, nossa, cólica de não conseguir levantar da cama, de andar curvada, de ficar ereta, doía. E uma cólica que não passava, aquele buscopanzinho básico. E aí tinha esses episódios, na verdade, e eu acho que como sintomas secundários eu acabei também, né, desenvolvendo intolerância à lactose principalmente, e dentro desse processo de intolerância, manchas também na pele, que eu jamais associava isso, assim, e aí fui né, dermatologista e tal, e aí ele fez algumas restrições de alimentos que podiam ser mais anti-inflamatórios. Anti-inflamatório. É porque é uma doença que afeta a inflamação. Então, ela estimula. Então, a gente fica muito inflamada. E aí, como coagula muito sangue, e uma das coisas, eu não sei se vocês falaram no outro programa, mas também pra mim foi muito aterrorizante a primeira vez que eu soltei um coágulo. E eu tinha 16 anos, foi desesperador, gente, assim, porque eu achei realmente que eu tinha... E na época, por graças a Deus, eu era virgem. Porque se eu não fosse, eu ia dizer... Abortei. O que aconteceu com 16 anos, quando eu vi no vaso, eu lembro que eu gritei desesperadamente. Tipo, chamei minha mãe, minhas irmãs, e aí foi desespero, porque não é um sangue de menstruação pra quem menstrua normal. Se bote no Google aí que você tá assistindo, isso eu libero você a botar. Coágulo de sangue. É uma bolsa
e tem um caroço no meio. Por isso que a gente acha que parece que tá abortando. Porque parece realmente uma placenta e um embrião, e é plasmótico. Eu lembro várias vezes, eu na adolescência, sangrando, tomando banho, que depois que eu me acostumei, porque a gente se acostuma, eu pegava o sangue e fazia tipo o que as crianças fazem com slime. Ai, você é bom. Eu fazia porque eu achava tão divertido. Peraí, vocês têm que lembrar. Vocês têm que lembrar que eu tive a doença dos 19 anos. Eu convivi com a doença. Adolescente é ceboso. Aí eu pegava no chão e vinha tipo slime mesmo. E eu fazia assim, ó. E aí o sangue não. E sabe o que é mais louco do coágulo? Quando a gente tá menstruada, que a gente sangra, que lava, o que é que acontece? O sangue não dissolve? Sim. O coágulo não dissolve. Sim. Eu ia fazendo assim, ele vai ficando. Aí eu ficava, meu Deus. E eu achava, eu não vou mentir pra vocês, porque tudo pra mim é um flash, né? Eu comecei a achar que eu era diferentona. Porra! Só eu na minha casa tinha aquilo. Então, eu comecei a dizer, uau! Só veio chamar mesmo. Não existe, não. Só veio chamar minha atenção mesmo. Veio chamar minha atenção mesmo quando corta para os 18, que eu comecei a sangrar e não parar. Que aí foi 90 dias e que aí os coágulos vinham cada vez mais. Aí vinha eu fazendo xixi, aí vinha eu fazendo cocô. E aí eu falava, não tá saindo só pelo buraco da vagina. Tá saindo pela uretra, tá saindo pelo furico. Aí eu entrei em desespero. Porque aí foi ali que, como eu contei pra vocês, eu fui pra médicos e médicas suspeitaram de leucemia, de câncer, de não sei o que, e tome biópsia, e tome consultório com oncologista. E aí eu contando a vocês, que eu tava contando a minha mãe sobre esse quadro que eu ia gravar, e aí minha mãe falou, lembre de contar no programa que você ia pras consultas com o oncologista, eu ia te acompanhando, chorando, arrasada, porque pra minha mãe eu já tava com câncer. Mãe, gente, pra minha mãe, se o médico mandou eu procurar um oncologista, ela tem câncer. E aí minha mãe ia chorando, eu já tinha 18, 19 anos, e eu chegava nas recepções do consultório, enquanto esperava, sempre com o meu fone, dançando pagodão, quebrando minha bunda no meio da recepção. Aí minha mãe fazia, criança, tipo, você tem noção do que você tem? Aí eu falava com ela, até o médico dizer que eu tenho, eu não tenho. Porque aí é um estilo de vida. E aí eu vou trazer isso mais pra frente, que eu acho que uma das coisas que me ajudou muito a lidar com a endometriose, que é diferente de Débora, eu não brigo com ela. Eu aceitei ela total na minha vida. E eu aceitei a um ponto... Não sei se vocês percebem. Eu não falo mais com pesar, como a gente vê na voz de Débora. E eu falo isso muito com ela nas nossas conversas. Quanto mais você resiste, você persiste. Tá, eu parei de brigar com a minha endometriose, com a minha adenomiose. Então, por isso que... Tu é brother dela. Eu já virei brother. Íntima. Eu já virei íntima. Então, por isso que... Mas eu acho também que veio na minha... Primeiro, a minha natureza, que já sou uma pessoa que tendo a levar as coisas de uma forma mais leve, mas também tem... essa doença me acompanhou. E me pegou de criança. Você conhece gente. Eu não me entendo. Desde o meu primeiro ciclo menstrual, que eu lembro de coágulo, que eu lembro de muito sangue, que eu lembro de muita cólica. Então, assim, eu convivo com isso. Então, pra mim, foi muito mais fácil. Mas e tu, Débora? Me diz aí, o impacto físico dentro de tudo que você teve. Porque Débora teve... Pai, sim, teve impacto físico, foi ela, não foi ninguém, não. Teve algum momento, assim, que você registra como um pior na parte física? Parte física seria a questão da infecção urinária, de repetição. Sim. Tem gente que tem candidíase, viu? Alguém aqui tem? Não. Você teve? Tem muita gente que tem quadro, endometriose, que tem repetição. candidíase recorrente. Até E- ajustar a alimentação. Até ajustar a alimentação. Isso. E a questão mesmo a questão da perda excessiva de sangue, porque é absurda. A gente fica anêmica. Então, eu fazia a reposição de ferritina venosa, queda de cabelo, uso alongamento. A gente vai falar sobre queda de cabelo neste instante. Queda de cabelo. Eu acho que é uma doença que
faz com que o nosso corpo ele fique inflamado o tempo todo. Né? Então, a gente tem dificuldade de emagrecer. A gente tem dificuldade de ganhar peso quando estamos em crise, porque não conseguimos nos alimentar, né? Então, isso pra mim foi horrível. Eu perdi 8 quilos em 15 dias. Isso me deixou apavorada. Porque você emagrecer dessa forma, você não emagrece com saúde. Não, então as pessoas olham pra você e falam, você tá doente. Já olha e fala, emagrecer porque tá doente, então, né? minha proctologista virava pra mim e falava assim, meu Deus, eu falei assim, mas uma coisa eu lembro que eu fazia e que eu me sentia muito bem, malhar. Eu não comia nada, mas eu ia pra academia, eu fazia uma esteira e saía renovada. Que bom. Então, o que eu né, trouxe para minha vida? Atividade física. Porque a atividade física me salvou. No outro episódio a gente vai falar sobre a questão mental, né? Isso. Porque uma coisa que é mais... muito comum, e a gente percebe em todas que falam aqui da doença, é sobre a perda de cabelo, né? A queda de cabelo. Tanto é que Rai e Débora usam alongamentos, né? Na descoberta da doença, eu usava cabelo alisado. Então eu alisava com... Primeiro era aqueles relaxamentos, né? Amônia, tal. Depois foi as progressivas da vida. E aí, há mais ou menos 7 anos atrás, eu resolvi fazer a transição. E nesse processo de transição, minha endometriose já estava tratada, controlada, né? Porém, desde o processo da transição, mesmo com as químicas, eu já tinha pouquíssimo cabelo. Eu tinha 2 cotocos. E aí, com a transição, todo mundo me dizia que eu ia ter cabelo volumosos. E eu fiz a transição. Depois de 3, 4 anos de transição, meu cabelo cacheado era um cacheado pouco. E aí foi que isso começou a me incomodar, porque todo cabelo cacheado tem volume, porque o meu não tem volume. E nessa pesquisa eu descobri que uma das deficiências da endometriose era a perda do cabelo. Então, eu achava que a minha perda de cabelo era por causa da progressiva e por causa do relaxamento, não foi. Era também da doença. E foi aí que eu descobri a tricologista, a doutora Nil Costa, que tem 2 anos me tratando e quem me conhece, quem me acompanha há 2 anos, vê a diferença do meu cabelo de 2 anos atrás para 2 anos agora. Tanto é que tem gente que já chega perto de mim dizendo, botou alongamento, eu falo, não, enfia aí a mão no couro, estou sem alongamento, é meu cabelo mesmo, cheio de volume. E, obviamente, é um tratamento que a gente já está fazendo há 1 ano e 2 meses, se eu não me engano. É um tratamento onde eu vejo ela toda semana, então eu não tiro férias. Eu não tiro férias, Natal eu tô lá, sabe? Toda semana eu tô com ela. E aí a gente já fez vários protocolos, mas eu quis trazer ela pra cá pra também ajudar as pessoas que têm a doença em casa. Tá falando um pouco sobre os impactos da endometriose, né, dona Nil? No couro cabeludo. Explica um pouco pra gente o que você estudou sobre isso, o que você pesquisou e o que você pode trazer de novidade. Porque a endometriose, que é algo que todas nós, eu digo nós porque hoje eu sou uma pessoa esterectomizada, mas antes da esterectomia eu fui diagnosticada com adenomiose e sofri todos esses sintomas que cada uma foi falando, e eu voltei no tempo porque eu já estou há 7 anos que esqueci o que era uma menstruação e fiz questão de esquecer, porque todo mês eram coágulos e mais coágulos. O que Paulo estava falando da gente sentir os coágulos, eu já sabia até quando o coágulo estava saindo e ia ficar preso no absorvente, não é assim? Porque a gente se acostuma aos sintomas, porque já se conhece e aquilo já acontece com você há muito tempo. Em relação à endometriose, um dos sintomas ser a queda capilar, porque a queda de cabelo não é uma doença. A queda capilar, ela é um sintoma, porque o teu corpo está te sinalizando que algo de errado não está certo. E principalmente hoje nós temos um estudo que a OMS lançou, uma média de 190 mil mulheres que são portadoras da doença, tanto a adenomiose quanto a endometriose, sofrem com a queda capilar.
Por quê? Porque a adenomiose, ela é inflamatória. E tudo que é inflamatório chega até o couro cabeludo, porque couro cabeludo é um sistema interdependente. O que isso quer dizer? Imagine que cada fio de cabelo que nós temos aqui na nossa cabeça, cada um deles está anexado em um folículo piloso, que recebe veias e artérias, aonde dentro desse folículo piloso há uma glândula sebácea, e esse folículo piloso também é anexado ao músculo eretor do pelo. Isso em cada unidade folicular. Então, se você pensa que é uma doença inflamatória sistêmica, ela não vai chegar até o couro cabeludo, que é altamente banhado, irrigado de veias e artérias, onde o couro cabeludo recebe sangue venoso e sangue arterial o tempo inteiro. Então, nesse momento, a queda capilar, porque você sangra muito, ferritina baixa, taxa de ferro baixa, zinco baixa. Cortisol aumenta. Eu vou chegar no cortisol agora, porque o cortisol é que é o que eu mais falo no meu Instagram, é o que eu mais ouço em consultório, é no bate-papo com amigos, porque o cortisol a gente já batiza ele como o hormônio do estresse. E quando a gente fala hormônio do estresse, tem pacientes, né, que chegam no consultório e falam: não, doutora, mas a minha rotina não é estressante. Eu trabalho sentada no ar-condicionado. Aí eu digo: vem cá comigo. Terminou o relacionamento? Começou o relacionamento? Perdeu um ente querido, conheceu uma pessoa nova, vai viajar, vai tirar habilitação? Todas essas situações corriqueiras e comuns te geram estresse. E se te geram estresse, minha amiga, o cortisol faz tum. E aí é que está o problema, porque o couro cabeludo, lembra que eu falei no início, por ser extremamente vascularizado, tem uma ligação, uma conexão com o nosso sistema límbico. Então, cortisol, testosterona, hormônios andrógenos, todos eles têm uma simpatia, uma atração com esse folículo piloso. Então, se tem estresse, se tem excesso de testosterona, se tem excesso de andrógeno, se tem... cabelo cai. E cai por quê? Porque o nosso corpo humano, por ser uma máquina perfeita, sabe, inclusive, que cabelo e unha não é órgão vital. Concorda? Ninguém morre por queda de cabelo. Ninguém morre por uma unha que quebra, mas a pessoa morre por uma falência de fígado, um problema no intestino, um problema respiratório. E quando qualquer um desses órgãos vitais está em déficit de ferro, de ferritina, de zinco, fósforo, de onde você acha que sai essa reserva? Do cabelo. Vem de quem não é vital, então vem do cabelo. Por quê? Lembra que eu falei no início dessa conversa toda que cada unidade de fio de cabelo está anexada a um folículo piloso? E cada um desses tem essa matriz folicular onde tem uma reserva necessária para a produção de um cabelo saudável. E a adenomiose não só é a grande vilã, para alguns dos casos, obviamente, que não, vocês já viram aqui que entre vocês a sintomatologia é parecida, às vezes diferente, às vezes muito igual, às vezes muito igual, às vezes muito diferente. Mas aí o que acontece, a endometriose não só causa a queda capilar propriamente dita, que é você ver fios e fios de cabelo pela casa, na escova, no ralo do banheiro, como também pode ser um gatilho para quem, lá na tua vida embrionária, tem um código genético para desenvolver uma calvície, que é uma alopecia que nós chamamos de alopecia androgenética. Eu tenho. Porque ela envolve hormônios andrógenos. Aumento de testosterona, aumento de hormônios andrógenos. Isso pode ser um gatilho para você desenvolver uma calvície que talvez, se você não tivesse a endometriose, você não desenvolveria. Entende? Então, por isso que a maioria das mulheres portadoras de endometriose ou de adenomiose, uma das queixas recorrentes é a queda capilar. E queda capilar, obviamente, graças a Deus, a tecnologia, os pesquisadores estão aí para isso, para desenvolver produtos
cada vez mais tecnológicos e cada vez mais nanoparticulados com poder de permeação de fio. Porque quando a gente pensa em fio de cabelo, a gente tem que pensar na gama da nanopartícula. Não é macro, não é micro, é nanopartícula. Mas além do tratamento de fio, o que a gente precisa tratar, para tratar a queda capilar, é couro cabeludo. E aí é que está o X da questão. Porque quem trata couro cabeludo? Tricologista. Não é o cabeleireiro. Não é, entende? É o tricologista. Porque ele é o profissional que estudou, minha irmã. Que estudou para te entregar um resultado. Porque do mesmo jeito que a endometriose é algo novo, é algo recente, onde até chegar no diagnóstico, você veja, cada uma de vocês levou um tempo absurdo para descobrir o problema, mesmo juntando os sintomas, até porque quando junta os sintomas dá tudo, menos endometriose. Concorda? Sim. E o que é uma queda capilar no meio desse monte de sintomas? Entende? E é algo, o que todo mundo falou aqui, que é o grande problema, trazendo para a minha área. A gente se acostuma. Meu cabelo tá caindo. Mas não tem jeito, tá caindo mesmo. Mas entenda. Cabelo cai. Na tricologia, existe algo que para mim é muito simbólico, que você vai ver muito quando das minhas conversas, que é uma ampulheta. Ampulheta simboliza o quê? Tempo. Sim. E na tricologia existe uma frase que a gente fala muito, tempo é cabelo. O que isso quer dizer? Quanto mais você demorar para buscar ajuda, maiores são as chances do quadro piorar. Porque quando se fala em cabelo, é sempre progressivo. O que significa dizer também que o quanto antes você busca ajuda assertiva, melhores são os resultados. Paula, o bom de estar aqui, o bom de estar aqui nessa roda, agradeço a Paula o convite, porque ela é a testemunha viva. Por ser minha paciente, nós estamos tratando há 1 ano e pouquinho, e é aquela coisa, é união, é casamento mais estável do que muitos casamentos que tem por aí. O primeiro passo, então, é desinflamar esse couro. Mesmo as que usam alongamento. Porque o que é que segura o alongamento? Para aprender. Você falando sobre isso, né, sobre essa questão de tempo é cabelo, eu vou aderir, eu vou trazer pra mim, tempo é cílios, porque depois que eu comecei a estudar sobre os hormônios andrógenos, as quedas capilares, tá muito ligada à queda de sobrancelha e à queda de cílios. Exato. Então, quando eu tenho uma cliente, por exemplo, Débora é minha cliente, quando eu vejo que os fios naturais dela estão dizendo alguma coisa, eu falo, olha, Débora, não tá saudável, tem alguma coisa aqui que tá errada, vamos dar uma pausa? Exatamente. E eu sempre levo isso para as minhas clientes. Olha, a sobrancelha tá falhada, mas por quê? Como é que estão suas vitaminas? Você tem problema de tireoide? E sua ferritina? Como é que tá? E as clientes ficam assim... Mas, como assim? Como assim? Então, depois da endometriose, que eu comecei a pesquisar sobre a doença e sobre os métodos de tratamento, que eu cheguei nos hormônios e fiz, caraca! Abre um portal, né? O meu trabalho fez toda a diferença. Eu fui buscar cursos de tricologia voltados para minha área, para eu entender que o déficit de vitamina, os hormônios andrógenos, eles vão interferir nos cílios da minha cliente. E se não tem cílios, não tem extensão de cílios. Exatamente. Porque não tem onde colar. Exatamente. Então, perdão aqui, registrando, a gente odeia. Elas odeiam. Para. Mas não vou colocar mais. A gente odeia, mas a gente acaba amando. Porque ela não é uma profissional que topa tudo por dinheiro. Ela fala logo. Ela manda voltar mesmo. Eu já voltei várias vezes. Foi uma das coisas que me fez ter essa diferenciação na minha área. É que é o tratamento da pessoa. Eu não vejo a minha cliente como uma nota de 100. Exatamente. É o tratamento individual. O que eu falo para Débora, talvez eu não vá falar para Paula. E mesmo todas sendo diagnosticadas com endometriose. Exatamente. Em consultório, em clínica, o tratamento de Paulinha, com certeza não será igual ao seu, nem igual ao seu, nem igual ao seu, nem igual ao dela. Até porque cada uma aqui das que já estão, né, das que são diagnosticadas e que já estão sendo tratadas, cada uma de vocês está em um grau de queda capilar diferente. E para cada grau de queda capilar, nós temos um tipo de tratamento em couro cabeludo diferente.
Porque acabei falando e não me apresentei, né? Eu sou Eu te apresentei no começo. Oi, amiga, desculpa. Eu sou Nil Costa, sou biomédica, esteta, tricologista. E além disso, fui além, porque eu estava vendo a fala de Adriana, que é algo que ela fala e me toca muito, porque eu trouxe para minha, eu brinco assim, eu trouxe para minha tricologia como se eu fosse a dona e proprietária, mas não é. É porque a tricologia que eu busquei, além de da pós-graduação, eu sou terapeuta capilar, mas sou aromaterapeuta. Então eu busco nas terapias capilares asiáticas, principalmente da Coreia, que eles são top of mind do que há de melhor e mais moderno e mais tecnológico na área de estética, principalmente na capilar, porque nós somos energia o tempo todo e a todo momento. Inclusive no tratamento capilar e mais inclusive ainda na descarga de fé que você dispõe do tratamento que você vai fazer. Gente, eu vou sair daqui com a consulta com ela. Tem mais alguém para fazer uma consulta? Porque, honestamente... Eu falei pra vocês que eu só ia trazer coisas diferentes do que vocês usam. Uma visão mais ampliada. Porque assim, eu sei que vocês todas aqui têm suas cabeleireiras e têm suas terapeutas capilares. Mas existe um olhar diferente em cima de uma tricologista que vai olhar com um olhar diferente. E às vezes o tratamento é rápido. É uma sessãozinha rápida. É associar um materialzinho. O que é mais legal, assim, a gente tá todo mundo falando sobre endometriose, adenomiose. E vocês verem que na área de cada uma, que é muito legal, né, que portadoras disso, ela foi estudar mais para poder a cliente dela. Sim. Eu fui estudar gastronomia porque eu tinha que trazer uma alimentação inflamatória para as pessoas. Sim. Ela foi estudar para trazer. Então, olha como a gente se une. Gerou um movimento, né? Um movimento tão poderoso. E olha que louco, quando o que você falou, e isso me chamou a atenção, eu já tinha pensado aqui quando vocês estavam falando, porque quando eu resolvi ser fisioterapeuta pélvica, eu já tinha doença endometriose, mas eu não sabia que eu ia tratar. Porque eu busquei a fisioterapia pélvica para tratar a anorgasmia. O que me fez eu virar fisioterapia pélvica é que eu queria que todas as mulheres chegassem ao orgasmo. E era o que eu queria tratar. Por isso que eu virei fisioterapeuta pélvica e foi por isso que eu virei sexóloga. E depois de anos de consultório, eu já estava com 6 anos de consultório, eu descubro que um dos sintomas que eu não sofri, mas que é muito comum, que um dos sintomas que os pacientes têm de endometriose é dor durante o ato sexual. E aí eu começo a tratar mulheres com endometriose e adenomiose no meu consultório. E aí hoje eu trato não só dores no ato sexual, eu trato constipação, que a doença trata, eu trato incontinência urinária, eu trato infecções urinárias recorrentes. Então, hoje eu acabei também trazendo para o meu trabalho uma forma cura. Igual você. Então, assim, a gente acaba... Débora hoje, que está trabalhando também com isso. Então, assim, essa doença, ela movimenta tanto a gente, ela mexe tanto com o nosso emocional, que é o que a gente vai falar agora, que, querendo ou não, a gente traz o impacto dela, que ela trouxe no nosso emocional, e vira gasolina para nossa vida. E aí eu vou perguntar a vocês, eu vou começar respondendo os impactos emocionais que a doença trouxe para vocês.